Olá, sou o professor Adilson da Universidade Federal de Santa Catarina e na aula de hoje é um complemento da aula passada em que nós trabalhamos com dados estruturados de uma base de dados, que no nosso caso a gente pegou a Web of Science com estratégia de busca saúde mental dentro de um determinado período e que eu consegui baixar uma base de dados estruturada. E na aula de hoje nós vamos ver o Bradford, que é um complemento, e ele trabalha especificamente com análise de dispersão. A nossa análise nós vamos fazer com um terço cada uma das dispersões. Mas algumas bases de dados, como a própria Web of Science, ela utiliza por quartis, ou seja, 25%, 25%, 25%, 25%. Então, as revistas que estão no primeiro quartil é que tem uma alta concentração dentro da base de dados em relação a uma determinada temática. E as que estão no quadrante 3 e 4 é que tem uma baixa relação direta com as temáticas de pesquisa. Então, dentro disso, nós vamos trabalhar com a matriz que nós já apresentamos na aula passada, que a gente utilizou conteúdos do campo AU, que era a coluna B, onde nós realizamos a análise de lógica. Para a aula de hoje, a gente vai utilizar o campo, a coluna J, o campo SO, que significa fonte. E a fonte, nesse caso, são as revistas. Recordando que a gente tem 12.371 registros. Então, antes de começar a apresentação, eu fiz uma conferida, fiz uma conferência em relação a esses campos e todos eles estão corretos. Então, o que a gente precisa fazer para chegar na análise de um terço? A primeira coisa é selecionar a coluna e ir em inserir tabela dinâmica, tabela dinâmica. Lá dentro ele vai me dar o rótulo de linha, que é o SO, que eu mantive. E ele vai me quantificar quanto cada um deles aparece aqui dentro. E eu arrasto isso para valores. E aí dentro dos valores, ele me quantifica automaticamente quanto que saiu a frequência de cada uma das revistas. Eu não sei se vocês conseguem notar, mas já aparecem algumas incongruências, como volume. Isso daqui depois a gente pode refinar, tudo bem? Então, o primeiro bloco que nós vamos fazer é tentar verificar qual é a frequência dessas publicações. Então, eu estou selecionando todos os itens que tem nome de revista e frequência. Estou copiando e vou jogar para a minha análise de Bradford. Lembrando que eu estou deixando a primeira linha aberta para que eu possa especificamente colocar rótulo de linha. A princípio, como eu vejo que tem algumas incongruências, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar tudo isso em ordem alfabética e já tentar solucionar o problema aqui mesmo. Lembrando que no Excel, se um título superior é igual ao título inferior, basta você copiar a primeira e arrastar até a segunda, que ele já te faz a igualdade. Então, no nosso caso aqui, nós já temos igualdade. Nós vamos eliminar isso daqui e vamos colocar 3, porque é a frequência. Consegui notar que tem algumas incongruências. Isso a base de dados ela acaba cometendo, não tem erro, tá bom? É normal da base de dados. Não pensem que isso é uma coisa anormal. É normal porque a base de dados ela é estruturada, mas algumas coisas escapam da normalização. Então, aqui eu tenho a somatória que é 18, eu só estou tentando fazer uma normalização para que a gente faça uma coisa 100% correta, tá? Ops. E essa daqui, como não tem outra
revista com o mesmo título, somente o volume sendo diferenciado, não preciso excluí-la. Olha só, aqui ó, a gente já verifica que essas revistas todas são a mesma. A única coisa que se altera aqui dentro é o volume. Então eu vou verificar a somatória, que é 7, e vou utilizar somente a primeira. E elimino as outras revistas que estão na sequência. Bom, feito isso, feita essa depuração desses dados, vamos partir para análise de fato, ok? Então eu seleciono, sempre que eu quero colocar em ordem decrescente ou crescente, eu seleciono a coluna que eu quero trabalhar para a coluna que eu quero que siga a ordem. Então eu seleciono a coluna B e arrasto para a coluna A. Então no meu caso aqui eu vou querer que isso seja em ordem decrescente. Quero que seja classificado em ordem decrescente, em ordem do maior para o menor. Então a maior revista que nós temos aqui dentro em termos de frequência é essa primeira, Journal of Child and Family Studies, com 301 referenciações. Então o que eu vou fazer? Eu vou gerar um rótulo de linha que eu vou chamar de revista, mas vocês podem em casa chamar do valor ou da denominação que vocês quiserem. E vou colocar FR, que eu considero que seria uma frequência aqui. Ok? E vou fazer uma coisa bem simples. Como eu vou trabalhar com um terço, e isso serve para qualquer análise de dispersão que eu vou trabalhar com um terço, eu simplesmente pego a quantificação da totalidade, que são os 12.371, e divido isso por 3. — 12.371 dividido por 3. Está me dando aqui dentro 4.123. Então, esse é o valor base que eu vou ter para a minha primeira esfera de revistas. 4.123. Então, vamos lá. Toda vez que eu arrastar os valores aqui na coluna B, ele vai me dando a somatória. Eu cheguei em 4.140. Não tenho como ser mais do que isso, porque o valor não daria certo. E se eu diminuo, vai ficar um pouco fora do meu eixo. Então vamos lá. Isso daqui, ó, 4.144 é o valor da minha primeira esfera. Dos meus primeiros 33%. 4.144. Eu simplesmente vou fazer uma coisa bem simples. 4.144 dividido por 12.371, que é a minha somatória, vezes 100. Então eu vou trabalhar com 33,49%. Claro que a nossa análise aqui, ela deu um universo muito grande de revistas, me deu 31 revistas, né? Geralmente eu faço essas análises e ela me dá uma quantidade de revistas bem baixas, em torno de aproximadamente 10 revistas no máximo. Esta aqui é um ponto fora da curva, mas isso é interessante. Por quê? Porque um terço dessas revistas na área de saúde mental, dentro da área de psicologia, é representado por 31 revistas. Então, por exemplo, se eu trabalho numa biblioteca, são essas revistas que eu tenho que concentrar para os meus usuários. Essas revistas jamais eu posso deixar de ignorá-las e deixar de assiná-las. A mesma coisa acontece se eu vou fazer uma pesquisa, ou vou desenvolver minha tese, minha dissertação, ou qualquer outro tipo de pesquisa, e eu quero trabalhar com saúde mental dentro de psicologia. O que eu tenho que fazer? Acompanhar essas revistas. Ok? As outras esferas, elas funcionam da mesma forma. Então eu posso trabalhar de novo com 4.123, que era um valor base que eu tinha, e eu posso começar a verificar aqui dentro quantas revistas estão no escopo
desse universo que eu quero trabalhar. Vamos dizer que eu não consegui ter o valor correto, então o valor que eu tenho é 4.131. Isso representado por 72 revistas que está aqui. Essa é a minha segunda esfera. Que eu vou pintar aqui de outra cor, tudo bem? Só para que a gente tenha uma noção de que nós estamos analisando o filé mignon, que são as 31 revistas iniciais, e agora eu tenho a minha segunda esfera, que é 4.149, que se eu fizer a regra de 3 de novo, 4.149 dividido por 12.371 vezes 100, eu vou ter 33,53%. Bom, o restante que me sobra são ruídos, porque eu vou ter várias revistas com uma frequência bem baixa e eu vou ter mais de 1.000 revistas aqui dentro e que não vale a pena eu correr atrás dessas outras revistas. Eu posso também fazer a mesma somatória de quanto que deu e qual é a porcentagem que elas vão me dar. Provavelmente vai ser 33% também, ok? Bom, espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco como que se faz a lei de Bradford. E para quem trabalha com revistas dentro de base de dados, às vezes vale a pena fazer a lei de 25%, né? Em vez de pegar 3 esferas, eu vou pegar 4 esferas, ok? Forte abraço e fiquem em casa.